Hey people, Gasped aqui, esse é meu canal Sinceroteca, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Investigando Sherlock. No vídeo de hoje nós vamos comentar sobre os primeiros contos da coletânea As Aventuras de Sherlock Holmes. Esse é mais um vídeo da parceria linda Luagoteca. Então tá saindo vídeo aqui no Sinceroteca e vídeo no Luago nos livros. Eu sempre deixo o canal dos meninos aqui nos cards e o vídeo no box da descrição. Então, por favor, procurem aí os links que eu tô deixando e visitem o canal dos meninos também. Essa é uma leitura conjunta, então esse vídeo contém spoilers e dado o principal aviso, eu peço que vocês me sigam nas redes sociais, elas aparecem aqui na tela, mas também se encontram lá na descrição do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixar um like, porque isso ajuda demais no engajamento do vídeo. Não se esqueçam também de comentar e compartilhar com os amigos. Bom, gente, esse contato com os primeiros contos de Sherlock Holmes serviram para duas coisas. Me mostrar que o autor é melhor com contos do que com os romances. Eu achei que os contos fluíram de uma forma bem melhor. 2. Foi uma verdadeira quebra nas minhas expectativas e nessa minha visão que eu tinha do Sherlock. Acho que os contos foram importantes para isso. Para que a partir de agora eu espere um pouco menos do que vem por aí. O que eu quero dizer com isso, eu explico. Por algum motivo, eu achava que as histórias de Sherlock Holmes eram simplesmente icônicas, memoráveis, geniais, mirabolantes. Então eu estava esperando muito quando eu comecei a ler esse livro. Nos primeiros romances, eu tive mais ou menos um gostinho do que estava por vir, mas somente com os contos eu entendi que eu estava esperando muito dessas histórias. Com todo o contato que eu já tive com as séries policiais que eu assisto e com alguns livros também desse estilo que eu já cheguei a ler, eu percebi que eu estava cobrando muito de uma história escrita há muito tempo atrás. Na época que essas histórias foram lançadas, provavelmente elas causaram sim um burburinho, porque elas são divertidas, elas descontraem um pouco, elas só não são tão incríveis e maravilhosas. Acho até injusto pegar toda a bagagem que eu tenho de histórias policiais no século XXI e comparar com as histórias policiais lá do século XIX. Talvez para a época, realmente essas historinhas aqui soaram muito originais. Mesmo com essa minha decepção inicial com alguns contos, eu tenho curiosidade para continuar lendo a obra do autor e vou, afinal estamos em um projeto, e eu espero que até o fim desse projeto eu consiga perceber uma evolução no desenvolvimento, no final dessas histórias e até mesmo no desenrolar das histórias dos personagens principais, no caso o Sherlock e o Watson. Por isso, eu coloquei essas expectativas versus realidade aí no início do vídeo, porque foi esse o meu sentimento lendo esses contos. Foi uma quebra de expectativa, me mostrou a realidade, como são os contos do autor, e eu acho que daqui pra frente eu vou me decepcionar menos, porque eu já sei o que esperar. Não vou colocar as minhas expectativas tão lá em cima, vou mantê-las um pouco baixas, assim eu evito estresse, irritação e até um julgamento injusto em cima dessas histórias. Esse vídeo vai ser um pouco diferente dos anteriores, porque eu não vou focar no contexto histórico, não vou levantar tantas discussões relacionadas à história da época. Nesse vídeo aqui eu quero focar nos contos em si, dizer quais são os pontos que eu mais gostei, os que eu menos gostei, falar qual foi o conto preferido, qual foi o conto que eu achei uma bomba, tá bom? Então hoje nós vamos focar nos contos em si. Então, sem mais delongas, vamos começar comentando sobre Escândalo na Boêmia, que foi o primeiro conto. Eu acho que o ponto positivo desse conto é que ele dá uma quebra. Nos romances nós tivemos o Sherlock investigando assassinatos. Aqui nós temos ele resolvendo um caso diferente. Então a gente entende que as pessoas vão atrás do Sherlock para resolver os diversos tipos de casos, não só para resolver assassinatos e encontrar assassinos. Nesses contos deu pra perceber que o Sherlock tem prezado cada vez mais pela companhia do Watson. Ele tem sido de grande ajuda, porque quando o Sherlock tá conversando com ele e falando sobre o caso, isso ajuda o Sherlock a pensar e a ligar mais os pontos. E isso é interessante porque dá uma utilidade pro Watson. Ele não fica sendo só a pessoa que vê o Sherlock resolvendo tudo. Ele tem a sua importância, de certa maneira, mesmo que seja pra dizer: Amado, eu não sei de onde você tirou tudo isso. Não tô entendendo. Eu não enxerguei isso. mas só esse
Não entendi, amor, me explica. Já ajuda o Sherlock. O legal desse conto é que o Sherlock usa bastante o artifício dos disfarces, algo que ele já vinha usando ali nos romances, mas aqui a gente percebe com mais clareza esse uso, e foi bem legal como ele se disfarçou pra tentar enganar a mulher, mas não conseguiu, e aí a gente vem pro ponto alto desse conto. Ele fracassou. É um conto legal porque tem essa quebra de muda o tipo de caso, muda a dinâmica do Watson e do Sherlock, porque agora eles não moram mais juntos, e ainda tem a coisa do fracasso do Sherlock, porque dessa vez ele não consegue se sair vitorioso. Uma pessoa que se acha tão esperta, tão inteligente, que está à frente de todo mundo, conseguiu ser passada para trás, porque a mulher que estava guardando essas fotos foi mais esperta que o Sherlock, percebeu tudo que ele estava armando e conseguiu escapar. Ainda deixou uma carta e uma lembrancinha que eu achei assim icônica. O que foi ótimo, porque ele foi enganado e ele não conseguiu resolver um caso. Dois, ele foi enganado por uma mulher. No meu último vídeo eu foquei muito no racismo e na xenofobia, mas os meninos do Lago nos livros tinham comentado no vídeo deles sobre o machismo também do Sherlock. Ele é um personagem machista, então ele ser enganado por uma mulher conseguir passar ele pra trás, foi assim, tudo pra mim. O segundo conto se chama A Liga dos Ruivos. E foi um conto um tanto quanto divertido, engraçado. E eu gostei. Desse aqui eu gostei muito do desenvolvimento e do final. Fui fazer o ranking ali dos meus contos favoritos e percebi que esse foi o meu segundo favorito. Então, assim, tá bom. Eu achei o Wilson, o protagonista desse conto, bem tapado, gente. Porque cair nessa coisa da Liga dos Ruivos era uma coisa assim muito estranha desde o início. Ele foi desconfiado, tadinho, mas ele acabou se deixando levar. Sobre o culpado em si, não vou dizer que eu me surpreendi, foi um tanto quanto previsível, porque quando o Wilson conta a história dele e fala que aquele cara se ofereceu para trabalhar ganhando menos que o normal, e foi ele que instigou o Wilson a procurar a Liga dos Ruivos, a se candidatar àquela vaga, você já fica desconfiando dele. Mesmo o criminoso sendo previsível, eu gostei da perseguição, do plano do Sherlock, deles aguardando esses caras entrarem no túnel para ir tentar roubar o banco. Foi bem legal, no final eles foram presos, o Sherlock saiu como vitorioso, e foi um conto que eu gostei bastante. Apesar dessa previsibilidade na questão do criminoso, foi um conto divertido pra mim, que eu consegui ler e ficar interessado, e o final não me desagradou, como o final de outros contos que eu ainda vou citar aqui. O terceiro conto lido foi Um Caso de Identidade, e aqui nós temos um exemplo de conto ruim. Alguém gostou desse conto? Porque foi foi assim, um saco. É um conto ruim, com desenvolvimento bem mais ou menos, o final péssimo e ele é muito previsível, assim, tipo, você não precisava nem do Sherlock pra resolver esse caso. Nesse conto, uma mulher procura o Sherlock porque o noivo dela desapareceu no dia do casamento e de uma forma muito misteriosa. E eles estavam muito apaixonados e ela não entende como tudo isso aconteceu. E aí ela vai contar um pouco da história dela, e aí quando ela conta a história dela, relata que mora com a mãe, com o padrasto, que ela tem uma herança deixada pelo pai, que a gente começa a perceber que, foi esse padrasto que fez toda essa merda. Ou ele assustou o cara, ou no mínimo ele era esse cara. E foi exatamente isso que aconteceu. O padrasto se disfarçou pra cortejar a enteada, deu uma lubridiada nela, fugiu no dia do casamento pra deixar ela desiludida e fazer com que ela continuasse em casa e ele continuasse com as regalias ali da herança da enteada. Ponto. O que eu não gostei desse conto? Previsível, como eu já disse, eu detestei o final porque a mulher foi lá atrás dele pra ele resolver um caso. Ele resolve o caso e no fim das contas não ajuda a mulher porque não revela pra ela que é o padrasto que tinha feito tudo isso. E eu fiquei, amado, por quê? Por quê? Porque quem te contratou foi ela. E o que eu fiquei imaginando depois é que fiquei aberto de certa forma, porque essa menina, ela não ia atrás do Sherlock de qualquer maneira depois? Então, depois, quando ela foi lá atrás dele, ele mentiu? Porque a gente não sabe. A gente sabe que ele deixou o padrasto ir embora e ficou feliz porque ele conseguiu resolver o caso. E que pra ele importa mais isso, né? Resolver o caso do que punir os culpados. Mas, independente disso, eu fiquei imaginando depois, porque essa garota iria atrás do Sherlock. Eu iria se eu tivesse contratado um detetive e falar, amado, o que aconteceu? E aí, conseguiu desvendar? Ele ia falar não pra ela, pondo em risco a própria fama de conseguir resolver tudo. Só ele ia saber que ele conseguiu resolver aquele caso. Não sei, sabe? Não me convenceu muito, só passei raiva. É um conto que não é bom. Ainda bem que é curtinho. Ele não é bom por conta de tudo isso que eu já listei e tem um final pior ainda. Olha, nota zero.
O quarto conto, que é O Mistério do Vale Boscombe, foi o meu favorito. Eu gostei bastante da ambientação, do desenvolvimento. O final é o único ponto fraco e a gente vai conversar daqui a pouco sobre isso. Mas eu gostei bastante dos personagens, me senti muito instigado, devorei esse conto, fiquei curioso para saber o que tinha acontecido para resolver esse caso. Fiz ali as minhas teorias que não estavam muito certas, mas gostei do conjunto da obra. Como eu falei, eu achei a ambientação bem legal e eu me senti assistindo uma série policial. Esse caso específico me trouxe essa sensação. Nós temos um homem assassinado na beira de um lago, ele levou uma mancada na cabeça, desconfiam que o próprio filho o matou, mas de cara o Sherlock não acredita muito nessa teoria e começa a investigar e a gente aos poucos vai entendendo o que aconteceu. Eu gostei dessa coisa das famílias que eram amigas, mas ao mesmo tempo não eram, que tinham ali os seus problemas, e a gente descobriu no final do livro quais eram os problemas, o motivo em si da briga do pai e do filho antes do pai morrer, e a motivação do criminoso, tudo isso me convenceu muito, os pontos se ligaram muito bem. E o que eu não gostei muito do conto foi exatamente o finalzinho, porque o criminoso não paga pelo crime, e nós temos duas pessoas ficando juntas, sendo que elas nem se gostavam. Ao longo do conto a gente descobriu que essas duas pessoas não se queriam, não tinham sentimentos um pelo outro, mas no final eles ficam juntos e eu achei meio que blé. Acabou estragando um pouco do conto que eu tinha achado perfeito até então, mas ainda assim foi meu conto favorito porque foi o que eu mais me envolvi. O quinto conto se chama Os Cinco Caroços de Laranja e foi uma grande surpresa pra mim, porque depois do Sinal dos Quatro eu não imaginava que o Arthur Conan Doyle fosse abordar KKK em um dos seus contos. Nesse conto nós temos o KKK sendo responsável por algumas mortes, inclusive pela morte de um ex-membro, que eu não senti muita empatia. Só obrigado. Mas acontece que esse cara que morre não amaldiçoa só a si, e sim a sua família junto, porque ele tem uma herança, e aí conforme essa herança vai passando, as pessoas vão morrendo. Ele passou ali pro irmão, o irmão dele morreu. E aí o filho desse irmão, que é quem procura o Sherlock, tem a sua vida ameaçada também. Foi um conto que me instigou bastante também, me deixou preso, me causou um certo medo, porque tem todo um mar de mistério, uma coisa assim que você, sabe, fica, meu Deus, tem uma seita, como é que eles fazem para escapar dessa seita? Você sabe que não é só uma pessoa, que é uma organização. E aí isso te causa um certo pavor ao longo da leitura, pelo menos em mim. Foi interessante ver a forma como Sherlock se envolveu com o caso, a ponto de querer se vingar ali pelo seu cliente, né, o cara que o procurou, tentou e conseguiu achar os responsáveis e quis vingar-se deles, mas não deu muito certo, né? No final das contas, o Sherlock nem conseguiu se vingar porque o destino deu um jeitinho ali e esses caras acabaram morrendo sem que Sherlock precisasse fazer alguma coisa. Diferente dos outros contos, esse não era nada previsível, então realmente é só lendo pra saber. Então eu li a cada página ali, querendo ver o que estava por vir. Mas eu gostei porque chega a ser curioso o Conan Doyle colocar o KKK nesse conto. Quando você lê as descrições, você percebe que o autor e as pessoas enxergam o KKK como uma organização absurda. Porque o que eles faziam, realmente, era cruel, era desumano, e aí você percebe que existe um distanciamento de quem está escrevendo e dos personagens ali relacionados a essa organização. Eles repudiavam. Mas, no meu último vídeo, o que eu trouxe? Eu trouxe um romance do Conan Doyle que tinha muito racismo e muita xenofobia. Então foi interessante para perceber que às vezes a gente consegue enxergar o erro, a gente consegue enxergar o problema nos outros, mas não conseguimos fazer autocrítica e enxergar na gente. Então o autor conseguia enxergar o absurdo que era o KKK, mas talvez não conseguiu se autoanalisar para perceber que uma das suas obras era muito racista também. Uma adenda importante, apesar de eu não ter feito o contexto histórico nesse vídeo, eu achei sim muito interessante essa parte do KKK e eu poderia até trazer isso para discutir com vocês. Mas eu não trouxe porque já tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Eu peço encarecidamente que vocês assistam meu vídeo sobre 12 anos de escravidão. Esse é o meu vídeo favorito do canal. Nesse vídeo eu falo um pouco sobre o processo de escravidão e cito essa sociedade maldita que era o KKK. Então se vocês querem saber um pouco mais sobre o KKK, é só assistir esse vídeo. E por fim, o último conto foi O Homem do Lábio Torcido, e esse conto pra mim é uma tristeza, porque ele era muito promissor, sabe? O início de um sonho, e deu tudo errado no final. Porque assim, gente, o início foi bem curioso. A cena da mulher vendo o marido na janela e sumindo, alguém puxando ele, ela indo lá, lutando, subindo, e, enfim, procurando o marido de todas as formas, chamando a polícia e todo mundo procurando ele, vendo que as roupas dele estavam no quarto, achando que ele tinha se jogado ali na água, tudo isso
deixou louco. Eu tava muito curioso pra saber o que aconteceu. E o final foi, assim, decepcionante. O conto começou muito bem com o Watson falando do amigo viciado em ópio, que, enfim, tava sumido há dias já, deixando a esposa super preocupada. E lá ele acaba encontrando o Sherlock. Mais uma vez, Sherlock usando disfarces. Esse artifício de disfarce, mais uma vez em evidência. E dessa vez não só no Sherlock, porque no final do conto a gente descobre que a pessoa que estava sendo procurada, a provável vítima, na verdade era um criminoso, né? Tava ali enganando todo mundo, se disfarçando de mendigo pra ganhar dinheiro. E me convenceu menos ainda o fato do cara preferir ficar preso a revelar a verdade. Gente, não, sem condições. Aquela coisa de, eu não vou tomar banho, vou ficar aqui preso e pelo menos ninguém vai saber, não vai ser uma desonra pra minha família. Foi péssima. Aí já não basta o final meia boca sendo essa coisa do disfarce. Não, Sherlock indo lá lavar a cara dele, pra mim, ridículo. Ainda tem o fato de, no final, esse cara não pagar por nada. As pessoas falarem, então tá bom, tá? A gente vai te dar mais uma chance. Um cara que tava enganando todo mundo, pedindo esmola sem necessitar, fez a esposa ficar super preocupada, a polícia ter um trabalho pra nada. Gente, não, sem condições. Com certeza foi um dos meus maiores tombos, porque pra esse conto em específico, eu esperava uma coisa gigante. Pelo início dele, pelo provável crime que tinha acontecido. Eu estava muito curioso e imaginando que tinha gangues e pessoas muito poderosas envolvidas nisso tudo. E no final das contas, era só um estelionatário, né? Um cara se fingindo de mendigo para conseguir dinheiro, porque no trabalho ele não ganhava o suficiente. Bom, gente, essa foi a minha opinião sobre os contos. Os finais e o desenvolvimento desses contos não me agradaram tanto. Até, por exemplo, do conto que eu gostei muito, o final deixou a desejar, como eu falei. Eu acho que o melhor final foi o final de Os Cinco Caroços de Laranja. Esse final foi bom, combinou muito com a vibe de todo o conto e realmente, esse inclusive eu acho que é o conto preferido dos meninos. Não foi o meu preferido, né? Eu acho que ficou na terceira colocação. Mau gosto? Talvez. Talvez eu tenha um mau gosto. Ainda assim, a experiência foi válida, serviu para desmistificar um pouco a imagem que eu tinha de Sherlock, das histórias. A gente já chegou no ponto que deu para perceber qual é a vibe do autor. Assim eu vou com a mente um pouco mais aberta para os próximos contos e espero gostar mais. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Por favor, me contem aqui qual o conto vocês mais amaram, qual o conto vocês mais detestaram, se vocês partilham dessa minha opinião sobre o desenvolvimento e o final dos contos, ou se não, se foram seus favoritos e se você se divertiu horrores lendo essas histórias, não deixa de me contar a impressão de vocês aqui nos comentários. Não teve contexto histórico aqui, mas teve ciência no vídeo dos meninos, então por favor visitem o canal Luago nos Livros. Agradeço muito a companhia de vocês, até a próxima, XXO! Gaspidão!